E hoje nós vamos falar sobre a autoridade do Filho de Deus. A autoridade do Filho de Deus. Antes de eu ler o texto específico da mensagem de hoje, eu quero citar Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu vou fazer uma introdução aqui, daqui a pouco a gente lê o texto de Marcos. Marcos é o evangelho mais antigo que nós temos, o primeiro a ser escrito, é um evangelho mais resumido, muito direto, provavelmente escrito ali para os discípulos, mas ele tem uma ênfase, que aparece logo no primeiro versículo. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como Filho de Deus. Isso era extremamente importante para o evangelista, para Marcos, porque ele entendia que o reconhecimento de Cristo como Filho de Deus era o fundamento, era a fundação, era a base para que todo o entendimento do Evangelho fosse esclarecido na mente ali do povo judeu. Então Marcos ele tem essa ênfase, né? Então, por ele ser um evangelho mais resumido e por ser o mais antigo, ele acabou servindo ali de base para todos os outros evangelhos. Tudo que você vê lá em Mateus, tudo que você vê lá em Lucas, tem uma base ali no evangelho de Marcos. A sequência é muito parecida, né? E aqui a gente vai pegar uma sequência, logo no capítulo 1, que ele vai mostrar Jesus como Messias, como Filho de Deus. Então ele vai iniciar falando de uma figura que a gente comentou aqui há uns domingos atrás, que é justamente João Batista, aquele que foi profetizado como a voz que clamaria no deserto, anunciando a chegada do Messias. Então, João Batista, ele aparece logo no início ali, anunciando, é chegado o reino, é chegado o Messias, é chegado o prometido, o Cordeiro de Deus, né? E João Batista, ele é considerado o maior de todos os profetas, inclusive por muitos o último profeta. Nesse sentido aqui, de profeta como aquele homem que é escolhido por Deus para uma função específica, para uma revelação específica de Deus ali. Tanto é que Lucas, capítulo 7, versículo 28, vai registrar uma declaração de Jesus que é muito importante para a gente. Jesus lá em Lucas 7, 28 vai dizer assim: E eu digo, entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então ele foi muito importante. Ele foi o anunciador, aquele que preparou ali o caminho do Messias, né? Então Marcos, ele mostra, além disso, ele mostra a cena mais maravilhosa que nós temos, quando o assunto é o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. O reconhecimento daquilo que a gente chama de trindade. Que é quando Jesus se aproxima para ser batizado por João Batista. Ele é batizado de fato. Os céus se abrem. O Espírito Santo desce no formato corpóreo de uma pomba. E a gente ouve uma voz no céu: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Então a gente tem essa cena registrada por Marcos também ali. E depois Jesus começa a escolher os seus primeiros discípulos, a chamar os seus primeiros discípulos. E uma coisa que chama bastante a atenção da gente é que os primeiros discípulos de Jesus eram pessoas extremamente simples. Pessoas extremamente do povo. Pessoas que não tinham nenhuma habilidade, né, de eloquência, de erudição, não era isso. Eles eram pescadores. Isso fala muito no meu coração, porque eu defendo que as igrejas, elas precisam dialogar com o seu espaço, ou seja, onde ela está, e o seu tempo. Qual ano que você está?
Então a igreja, ela não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, usando a linguagem de informática. Você não pode ter uma igreja que você copia o modelo dela aqui e você vai colando esse modelo em todo lugar e vai dar certo. Não vai. A igreja precisa entender aonde ela está, como são aquelas pessoas, qual que é o perfil daquelas pessoas, né? E Jesus, ele sabendo qual era o perfil do ministério que ele queria e como eram as pessoas, ele começa a trazer gente como discípulos que tinha identificação com aquele povo. Então ele chama ali Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores. E Marcos também registra a frase que a gente gosta muito, né? Vinde, sejam meus seguidores, e eu farei vocês pescadores de homens. Coisa linda. Então, o evangelista Marcos, ele tem toda uma didática aqui que ajuda a gente a compreender a missão de Cristo como Messias. E agora Jesus está em Cafarnaum. É o texto que a gente vai ler hoje. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava nas margens do mar da Galileia. É uma cidade importante, é uma cidade grande para a época. E Jesus está ali, e justamente toda a cena que nós vamos ver inicial aqui, vai se dar na sinagoga, que era a igreja, entre aspas, dos judeus. Toda a cena vai se dar numa sinagoga. E a gente vai entender ali que Jesus era muito bem-vindo nas sinagogas, no início do ministério dele, porque ele ensinava com muita propriedade, né? Então, era um sábado, como era costume, né? Os judeus se reunirem no sábado, além das orações da semana, e Jesus ele vai ali com seus discípulos para a sinagoga de Cafarnaum. Então, a gente tem agora o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 21, até o versículo 28. Amém? E diz assim: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. É importante, gente, que a gente entenda que o texto narrativo de Marcos, ele está contando uma história de forma resumida. Não é que Jesus entrou pela porta e já começou a falar, não é isso. Significa que o líder daquela sinagoga, o rabino responsável por aquela sinagoga, no momento da reflexão da palavra, deu a oportunidade para Jesus falar. É importante isso, né? Não é que saiu falando, né? Pôs o pé e começou a falar lá de uma forma deliberada. Não é isso não. Continuando. 22. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso por um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? É um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região ali de Cafarnaum, que é a região maior da Galileia, tá? Então foi isso que aconteceu. Quero falar sobre a autoridade do Filho de Deus. O que é autoridade? Quando a gente fala de autoridade, a gente sempre imagina aquela autoridade ligada ao exercício da fiscalização das leis, né? A gente tinha até um quadro humorístico que a pessoa falava assim: eu sou polícia, P-O-L-I-C cedrila A, polícia, autoridade máxima, né? A gente imagina logo o policial, logo o Cardoso, o William. Cadê o William? O William já não está aí hoje.
o Enel, o Cardoso, né, autoridade policial. Mas a autoridade não é só isso. A autoridade policial é o que a gente chama de autoridade delegada, ou autoridade legal, ou autoridade organizacional. Quando o Cardoso dá voz de prisão a uma determinada pessoa, não é o Cardoso que tem o poder e a autoridade sobre aquela pessoa. Ele está exercendo uma autoridade delegada. Então, o Estado delegou à força policial uma autoridade para fazer aquilo. Não é isso, Cardoso? É uma autoridade delegada. Ou o que a gente chama também de autoridade legal. Então, por exemplo, um governante, um prefeito, por que ele tem autoridade? Porque a população votou nele, porque tem uma lei que prevê isso, dá para ele autoridade para exercer a função de prefeito. Isso é uma autoridade legal. Essa autoridade delegada, legal, ela pode ser também chamada de autoridade organizacional. O que é isso? Vamos supor que você é funcionário aqui da Unilever. Tá? A Unilever tem lá o seu presidente. Ok? O presidente da Unilever, na rua, cometendo uma infração de trânsito, é um comedor de farinha igual eu e você. Ele vai ser multado do mesmo jeito. Mas dentro da organização, ele é a autoridade máxima ali. Porque dentro daquela organização foi dado a ele essa autoridade. Então tem um tipo de autoridade que é essa autoridade legal, delegada, organizacional. É um tipo de autoridade, tá? Que os outros homens dão a um determinado homem para que ele exerça ali a autoridade sobre um determinado setor, alguma coisa assim. Mas existe um outro tipo de autoridade, que é a autoridade acadêmica. Autoridade acadêmica ou técnica, é a mesma coisa. O que é isso? Autoridade acadêmica é quando uma pessoa ela estudou o suficiente para poder dar uma opinião quase que definitiva sobre alguma coisa. Nosso amigo aqui é engenheiro elétrico. Então, eletricista. Engenheiro eletricista, que é o nome correto. Ok. Então, significa o seguinte. Eu vejo uma determinada instalação e eu falo assim, eu acho que um fio de 4 milímetros dá. Aí ele vem e fala assim, não, com base na quantidade de lâmpadas e fazendo o cálculo aqui, de acordo com as NRs, tem que ser o fio tal, tal, tal. Vale mais o que eu acho ou vale mais a opinião de quem estudou para isso? Isso chama autoridade acadêmica ou técnica. Tem a ver com a quantidade de conhecimento que você tem sobre uma determinada área, e você passa a ter autoridade para falar daquilo. É por isso que nós não adotamos o hábito de termos pastores leigos. Por que o pastor tem que estudar? Tem gente que fala assim, o pastor não precisa estudar, o Espírito Santo fala. Eu creio também que o Espírito Santo fala. Ok? Mas por que você tem que estudar? Porque você tem que saber algumas coisas para você não sair falando besteira na frente da igreja. Então, você tem que estudar também. Então, existe a chamada autoridade acadêmica, técnica. Né? O carro deu um barulho. O carro está com barulho. O que você faz? Você leva o carro no dentista. Não. Se o carro está fazendo barulho, você vai levar ele aonde? No mecânico. E de preferência um mecânico que tenha boas recomendações. O camarada é uma autoridade técnica. Entenderam, gente? Mas eu sou pós-graduado em engenharia mecânica. Tá bom, o carro fez barulho. Pega o seu diploma e o seu diploma não vai consertar o carro. Você vai precisar de uma pessoa técnica, que tem autoridade técnica para resolver aquilo. Tem um terceiro tipo de autoridade, que é a autoridade moral. O que é a autoridade moral? A autoridade moral é aquela pessoa que ela fala, e a fala dela é totalmente aderente com a forma como ela vive.
Então ela diz assim, não pode mentir. E você percebe que ela não mente. A pessoa fala, você tem que ser honesto. E você percebe na vida dela que ela é honesta. Isso é autoridade moral. Enquanto no primeiro grupo lá, a gente tem políticos, diretor de empresa, sei lá, diretor de conselho tutelar. No segundo grupo, a gente tem professor, engenheiro, mecânico. Agora aqui na autoridade moral, não tem nada a ver com isso mais. Você tem um pai, e você olha para o seu pai e você fala assim, eu quero ser igual a ele. Ele é a autoridade moral sobre a sua vida. Você tem um vizinho, e você fala, eu admiro o meu vizinho. Eu quero ser como ele, a forma como ele lida com a família dele, eu admiro. Isso é autoridade moral. Está entendendo, gente? Autoridade moral. Não tem descolamento entre o que a pessoa ensina e o que a pessoa faz. Tem um quarto tipo de autoridade, que é a autoridade espiritual. Ou seja, dentro daquele grupo religioso, aquele líder, aquele pastor, aquele ministro religioso, ele tem todas as qualidades e o comportamento ético, moral, que faz com que ele tenha autoridade dentro daquele grupo religioso. Então, ele tem autoridade espiritual. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente precisa entender que Jesus ele vai demonstrar todas essas autoridades. Então, quando a gente lê Mateus 28:18, que é o texto que eu comecei lendo aqui, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, é verdade. Cristo tinha toda a autoridade. E a gente vê isso perfeitamente nesse finalzinho aí do capítulo 1 de Marcos. Tá? Então, a gente vai ver que ele tinha autoridade. Jesus tinha autoridade acadêmica e técnica. Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22, a gente vai ler assim. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ensinar. Todos ficaram maravilhosos com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus entrou na sinagoga e foi-lhe dado a oportunidade de ensinar. Jesus, ele sabia perfeitamente como lidar com os judeus da sua época e como discursar para aqueles judeus, ensinar aqueles judeus dentro de toda a tradição judaica. Jesus era um mestre. Jesus era um mestre. E a gente percebe na vida de Jesus que essa característica de mestre, ela sempre foi presente. Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47, a gente tem aquela narrativa de quando Jesus foi para ser apresentado no templo, e passou ali a festa toda, e a família começou a voltar para sua terra natal, e Jesus fica para trás, e eles dão falta de Jesus, voltam lá para procurá-lo, e a gente tem esse texto aqui maravilhoso. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, fazendo o quê? Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, Jesus, ainda criança, já demonstrava habilidade técnica, ele sabia sobre a religião. Talvez você diga assim, é claro, ele era Deus, é claro que ele sabia, sim, ele sabia. Só que Jesus, ele precisava se revelar aos poucos, né? Aos poucos. Mesmo, uma coisa importante, gente, foi até assunto da escola bíblica dominical hoje, mesmo os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, eles reconhecem que Jesus foi um mestre em Jerusalém. Então, a autoridade de Jesus era reconhecida. Então, nós precisamos, como discípulos de Jesus, pensar, quando eu estou falando sobre as coisas de Deus, eu tenho autoridade para falar, eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento suficiente para falar, eu tenho preparo suficiente para falar.
Talvez a tua resposta seja mais ou menos. Tudo bem. Existe uma diferença entre aquele que sabe pouco e aquele que é ignorante. Aquele que sabe pouco, ele sabe o quanto ele sabe e o quanto ele tem para aprender. Preste atenção. Aquele que sabe pouco, ele sabe o quanto ele sabe e o quanto ele tem para aprender. O ignorante não. Ele sabe pouco e acha que sabe tudo. Entenderam a diferença? Não tem vergonha nenhuma em você saber pouco, desde que você entenda que você tem muito para aprender. Agora o ignorante, é difícil lidar com ele, porque ele não sabe quase nada e ele acha que ele sabe tudo. Precisamos ter autoridade acadêmica, mesmo para lidar com as coisas do reino de Deus. Se a gente continuar o texto, agora no versículo 22, a gente vai ver que Jesus ele tinha autoridade moral, né? Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aqui a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Existia uma função no sistema religioso judaico, que era o chamado mestre da lei, que era aquele que conhecia a lei de Moisés, o Pentateuco, e ele interpretava essa lei para o povo. E uma coisa interessante sobre os mestres da lei é que eles não tinham o respeito das pessoas, porque existia um descolamento entre o que eles ensinavam e aquilo que eles faziam. Eles eram constantemente acusados de colocar sobre os ombros das pessoas um peso que eles mesmos não queriam carregar. Eles não tinham autoridade, eles usavam de cinismo. O que é cinismo? Cinismo é aquela pessoa que ela está sendo desonesta e ela vira para você e fala, você tem que ser honesto. Cinismo é aquela pessoa que tem uma família totalmente desestruturada e ela vira para você e fala, você tem que cuidar da sua família. A família é a coisa mais importante que existe. Então os mestres da lei, eles eram desacreditados pelo povo, mesmo ensinando coisas certas. Porque acredite, não importa se você está ensinando uma coisa que é correta. Se a sua vida está descolada do teu ensinamento, a vida vai falar mais alto do que aquilo que você ensina. Aqui em Minas Gerais, vocês têm um ditado, que vocês dizem assim, que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Eu gosto dessa frase, porque ela é muito verdadeira, ela diz respeito a isso aqui, autoridade moral. Moral. Então a pessoa vira e fala assim, olha, você precisa ser mais amável com seus irmãos. E você olha para a pessoa que está falando, essa pessoa ela é tão querida, tão amável, tão cuidadosa, tão preocupada com todo mundo, e você olha do que ela está te falando e você fala assim, estou até com vergonha, porque realmente eu tenho que ser como ele. Isso é autoridade moral. E aqui quando Jesus começava a ensinar, era interessante que ele ensinava coisas e situações e dava diretrizes, e ao olharem para a vida dele, era aderente, ou seja, era aquilo mesmo. Jesus viveu nessa terra 33 anos, certo? E a gente sabe que nesses 33 anos Jesus não pecou, não deu mau testemunho, pelo contrário, ele foi fiel à missão dele até a morte. Então Jesus, ele de fato tinha autoridade moral para pregar e para exortar as pessoas. É interessante quando você dá oportunidade para pessoas pregarem, e a pessoa não tem muito traquejo para pregar, é muito comum as pessoas trazerem, às vezes, uma mensagem de cajadada. Sabe o que é mensagem de cajadada? Aquelas mensagens de exortação. Igreja, a gente precisa fazer tal coisa. Gente, a gente precisa ir para tal direção. Nós precisamos ser fiéis. E você ouve aquela mensagem, você olha para a pessoa que está pregando, aí você pensa assim, meu Deus, ele está pregando para ele? É para ele que ele está pregando? A gente precisa entender. Jesus, ele tinha autoridade porque ele tinha conhecimento.
Ele tinha autoridade porque ele vivia exatamente a mensagem de amor que ele pregava. Então, a autoridade moral de Jesus é indiscutível. Indiscutível. Só que se a gente caminhar e for para o versículo 23 até o versículo 27, a gente vai ver a autoridade espiritual de Jesus sendo demonstrada. Versículo 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso por um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vestes nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Deixa eu dar uma pausa aqui. Gente, Satanás, ele nunca vai falar uma mentira inteira ou uma verdade inteira. Presta atenção, vou repetir. Satanás, ele nunca usa de mentiras inteiras ou de verdades inteiras. Ele sempre vai misturar a mentira com verdade e a verdade com mentira para te confundir. Quando Satanás diz que Jesus é o Santo de Deus, ele estava mentindo, sim ou não? Me ajuda aí. Quando Satanás fala que Jesus era o Santo de Deus, ele estava mentindo, sim ou não? Não estava mentindo. Mas quando ele dá a entender pela pergunta dele que a obra de Jesus veio para destruir, o que ele está tentando fazer? Levar as pessoas a ficarem com dúvida sobre a função do Messias. Percebe? Não é parecido com o que aconteceu com Eva? Ô Eva, o que Deus falou para você? Deus falou que eu não posso comer, senão eu vou morrer. E se eu te falar que você não vai morrer? E realmente Eva não morreu do ponto de vista físico, certo? Não era uma mentira total. Mas o que Satanás fez ali com Eva? Ele omitiu que a morte ali era separação entre o homem e Deus. Então ela ficaria distante de Deus por conta do pecado. E Satanás, ele sempre faz isso. Até hoje em dia, tá? Até hoje em dia. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que são conduzidas pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Porque ele sempre vai usar de partes de verdade para confundir a gente. A gente precisa estar atento. É por isso que a palavra do Senhor diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Na savana africana, quando os leões saem para caçar, eu não tinha colocado essa ilustração aqui, não, acho que eu estou sendo influenciado pelo filme do Rei Leão, que o Eduardo estava assistindo. Mas quando os leões saem para caçar, eles não procuram a presa mais forte, a presa adulta mais rápida. Quem eles procuram? O mais fraco. O mais fraco. Aquele que está distante do bando, aquele que ficou para trás, aquele que por algum motivo ele está desgarrado ali da manada. De quem que isso fala para a gente? Se Satanás ele busca a quem ele possa tragar, significa que muitos ele não pode. Muitos ele não pode. Daí a importância de você estar junto com os demais, fortalecido, caminhando em união, em unidade, sendo ajudado e ajudando a igreja, porque você se fortalece. Agora, quando nós estamos isolados, sozinhos e frágeis, nós nos tornamos vítimas muito mais fáceis. Continuando o texto. Jesus responde: "Cale-se e saia dele", respondeu Jesus. O espírito sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? É um novo ensino com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem?" Aqui a gente precisa entender. Eu já tinha estudado sobre exorcismo dentro do judaísmo, mas eu fui dar mais uma pesquisada.
E agora, nessa modernidade toda que a gente tem, eu achei um rabino lá de São Paulo, que ele fica respondendo perguntas enviadas para ele, né? Igual alguns pastores fazem na internet, né? Tem um rabino que faz. E tinha justamente essa pergunta: como era o exorcismo dentro do judaísmo? Eu falei, essa eu quero ouvir. Dei play. Né? E foi muito de encontro àquilo que eu já tinha lido e já sabia, mas é interessante. Por que eles têm essa reação? No exorcismo, no judaísmo, ele não é um exorcismo como a gente compreende. E também não é um exorcismo como o cinema mostra. No judaísmo, eles entendem que aqueles espíritos que incomodam as pessoas são espíritos que, por algum motivo, não subiram ou não têm paz. Então, o rabino responsável pelo exorcismo, ele meio que negocia com o espírito, que ele vai orar por ele, para que ele se acalme e possa sair daquele corpo. É por isso que eles estranham que Jesus não conversa com os espíritos. Porque no judaísmo eles conversavam com os espíritos. Estão entendendo? Por isso a estranheza deles. Espera aí, como assim? A gente vê os rabinos aí negociando com esses espíritos e chega Jesus e manda que eles saiam? É um ensino novo? É uma novidade esse negócio? Mas fato é, gente, que alguns acham assim, Jesus não conversava com os espíritos porque eles são mentirosos. Jesus não conversava com os espíritos porque, a exemplo aqui do que aconteceu no início, eles são enganadores. Também, pode ser. Pode ser. Né? Eu não resisto, me perdoem. Um determinado pastor estava entrevistando o capiroto. Aí ele disse assim: você gosta da Igreja Batista, demônio? Ele falou: gosto. Por que você gosta? Porque lá ninguém mexe comigo. É? E da Igreja Pentecostal, não sei do que, você gosta, demônio? Ele falou: gosto. Por quê? Porque lá as mulheres usam calça comprida, mas a língua é maior do que a calça, tudo fofoqueira. E você gosta? Ele foi falando. Aí por fim ele falou assim: e daqui você gosta, demônio? Ele falou: gosto. Como assim você gosta? Se aqui a gente te expulsa. Mas aqui eu posso falar no microfone. Me perdoa. Mas eu não resisto. Eu não resisti. Jesus manda que eles se calem e saiam, com autoridade. E ali Jesus demonstra autoridade espiritual, né? Autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade sobre os demônios, né? E Jesus, ele faz isso de uma maneira reiterada, não foi algo pontual. E aquilo causa um espanto tremendo, né, na comunidade em volta e aqueles que estavam assistindo ali. Então a gente percebe numa cena curta que Jesus tinha autoridade acadêmica, que Jesus tinha autoridade moral e que Jesus tinha autoridade espiritual. E eu posso dizer que Jesus tinha autoridade legal, sim ou não? Sim. Qual que era a voz, quando a voz do céu vem ali no batismo de Jesus, o que ela diz? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Então Jesus tinha autoridade em todos os sentidos. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. E aí a gente vai ver a sequência de Marcos, até para entender ali para que lado vai o evangelho, como ele vai lidando com isso. E quando a gente pega Marcos, os versículos 29 até o 31, a gente vai ver que essa autoridade de Jesus, ela é reiterada, ela é reforçada, ela é confirmada, né? Então, Marcos 29 a 31 vai dizer: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Pedro e André. A sogra de Pedro, a sogra de Simão, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão, ajudou a se levantar, e a febre deixou, e ela começou a servi-los.
Então, se na sinagoga ele demonstra a sua autoridade espiritual expulsando demônios, aqui ele demonstra a sua autoridade espiritual fazendo milagres. Milagres. Então ele cura ali a sogra de Pedro. Dizem as más línguas que depois Pedro traiu Jesus por causa disso. Mas é só conjectura. Viu? A gente não sabe, viu, dona Lita? Mas dizem que é. Jesus, ele cura a sogra de Pedro ali, e mostrando que ele tinha autoridade espiritual, né? Que a autoridade dele era sobre também as doenças. Mas lá na frente, a gente vai ver que a autoridade espiritual de Jesus, ela é reforçada quando ele demonstra também a autoridade sobre os poderes da natureza. Certo? Então, Jesus tem autoridade espiritual sobre os espíritos malignos. Jesus tem autoridade espiritual curando enfermos. Jesus tem autoridade espiritual mandando a chuva parar, o vento parar. A autoridade de Jesus, ela é demonstrada aqui de uma forma muito clara para a gente, né? Os versículos 32 a 34. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem. Então, quando Jesus demonstra a sua autoridade lá na sinagoga, para aquele grupo de, 30 pessoas, 40 pessoas ali, e isso se espalha por toda a cidade, o povo começa a vir até Jesus agora. Isso aqui é muito importante para a gente. Hoje a gente está vivendo um tempo em que a gente tem muitas técnicas, estratégias, projetos, estilos, que a gente chama de crescimento de igreja. E aí uma diz, minha igreja é em célula. A outra diz, minha igreja é discipulado 1 a 1. A minha igreja tem propósito. A minha igreja... Gente, a verdade é que quando existe vida e existe autoridade, as pessoas se aproximam naturalmente. Percebe? Aquilo que aconteceu de manhã na sinagoga já tinha se espalhado por toda a cidade. E as pessoas começaram a ir até Jesus porque perceberam que ele não era um homem de discurso, ele era um homem que a vida dele combinava com aquilo que ele pregava. Era de verdade. Então as pessoas iam até ele. Uma igreja, quando ela está saudável, ela atrai as pessoas. As pessoas querem vir, as pessoas querem se achegar. Estão entendendo? As pessoas querem participar daquilo. Então, a gente percebe aqui, nesses versículos 32 a 34, que a autoridade de Jesus, ela ficou manifesta na cidade inteira, ao ponto de atrair pessoas para perto dele. Né? E Jesus atendeu cada uma delas. E caminhando para o final da nossa mensagem, nós podemos também desenvolver essa autoridade, né? E para que nós tenhamos autoridade na nossa vida, nós precisamos imitar o caráter de Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo, né? E a gente precisa entender o que Cristo pede de nós, para que nós façamos. Paulo, ele diz, né, sejam meus imitadores, como eu tenho imitado Cristo. Nós vamos chegar ao padrão de Cristo algum dia? Não. Mas é importante que nós caminhemos nessa direção. Nós precisamos ter autoridade naquilo que a gente faz. Mas no finalzinho aí dessa sequência, no versículo 35, vai dizer o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. A primeira coisa que a gente vai ver reiteradas vezes sobre Jesus é que Jesus ele nos ensina o padrão da oração e da busca de intimidade com Deus. Nada vai funcionar se nós não tivermos um relacionamento verdadeiro com Cristo.
a gente precisa ter oração, precisa orar, precisa falar com o Pai. A oração é muito importante, porque o simples fato de você orar já é um ato de fé, de que você crê nesse Deus que te ouve, que te escuta e que é a seu favor. Então nós precisamos orar, buscar a Deus, buscar ter intimidade com Deus. Nós precisamos orar junto com o povo. Lembra que Jesus passou aqui à tarde e à noite orando pelas pessoas. Nós precisamos orar pelo povo. Mas nós não podemos esquecer que tem uma parte muito importante da vida cristã, que é o nosso a sós com Deus. Jesus estava ali, cercado pela multidão o dia inteiro e orando por eles. Mas quando acalmou, o que Jesus falou? Agora é hora de eu ir dormir. Agora é a hora do meu a sós com Deus. É o momento que eu vou falar com o Pai. É o momento que eu vou falar com Ele e no silêncio eu sei que Ele vai falar comigo. A gente precisa orar. Outra coisa importante, está lá no 38. Jesus respondeu, respondeu ao chamado deles. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu pregue lá, porque foi para isso que eu vim. A segunda coisa que Jesus mostra para a gente aqui é que nós não podemos tirar o nosso foco daquilo que é a nossa missão. A gente não pode desviar o olhar daquilo que é a nossa missão. E a gente não pode se contentar com aquilo que nós já realizamos. Nós precisamos realizar mais. Note que Jesus, ele havia operado muitos milagres ali em Cafarnaum. E quando os discípulos falaram, vamos lá, mestre, Jesus responde, não, vamos para outro lugar, porque eu preciso pregar em outro lugar, outras vidas precisam ouvir. Ou seja, o foco de Jesus estava na sua missão. E ele não estava contente com aquilo que ele já tinha realizado. Ele queria realizar mais. Então, meus amados, concluindo, Jesus é o dono de toda a autoridade. Seja ela delegada, acadêmica, moral, espiritual, ele é dono de toda a autoridade. Nós somos desafiados, como está lá em 1 Coríntios 11:1, somos desafiados a imitar Jesus, a sermos como ele é. Mesmo que na nossa deficiência a gente não consiga plenamente, mas nós somos desafiados. E a missão que Jesus delegou, que essa missão que Jesus levou até a sua morte, ele confiou a nós para dar continuidade. Quem tem que dar continuidade a essa missão de Jesus somos nós. João 14, 15 e 16 vai dizer, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que ele lhes dará um conselheiro para estar com vocês para sempre. Então nós somos chamados a continuar a obra de Cristo, mas ele nos dá o Espírito Santo para nos guiar. E para terminar, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, já que vocês precisam seguir a minha missão, portanto, vão, façam discípulos. Ou seja, pessoas que vão imitar vocês, e vocês precisam imitar a Cristo. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Importante, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Até quando? Até o fim dos tempos.